Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e o nosso tema de hoje é a equação da continuidade. Para começar, observe com atenção o esquema da nossa imagem 1. Temos um reservatório subterrâneo no qual temos água armazenada e que deverá ser bombeada por uma tubulação até a superfície. A questão é: abrindo-se a comporta da tubulação, a água escoará por ela. E nesse caso, queremos determinar a vazão da água no bocal de saída. Você sabe como determinar essa vazão? Sabe quais são os fatores que a determinam? É o que veremos daqui a pouquinho. Aproveite aí, já deixe o seu like, voltarei com você já já. De volta com você, estudante. Então, já tem a resposta para a nossa questão introdutória? Ou seja, abrindo-se a comporta de saída, qual é a vazão da água através dela? Vamos definir essa grandeza. Vamos definir inicialmente a chamada vazão média de escoamento. Ela será definida da seguinte maneira, acompanhe. A vazão, que representaremos pela letra Q maiúsculo, é a razão volume escoado por unidade de tempo. Portanto, o volume que escoa através da seção de saída, dividida por unidade de tempo, é a razão que nos dá a vazão. E nesse caso, no sistema internacional, por exemplo, podemos usar metro cúbico por segundo para avaliarmos essa vazão. Então, a vazão média, número de metros cúbicos por segundo que atravessam a comporta de saída. Mas, através dessa unidade, podemos ver claramente que a vazão depende de dois fatores físicos mais específicos. Observe, podemos reescrever metro cúbico por segundo como sendo o produto metro quadrado vezes metro por segundo. Note que metro quadrado vezes metro, obviamente, resulta metro cúbico. Portanto, em termos matemáticos, o produto dessas duas unidades é equivalente a metro cúbico por segundo. E o que isso nos revela? Veja lá. Metro quadrado é unidade de área e metro por segundo é unidade de velocidade instantânea, se a conseguirmos medir. Então, perceba, a vazão no fundo pode ser reescrita como sendo o produto área vezes velocidade, nossa relação número 2. Que área é essa? É a área da seção transversal pela qual o fluido escoa, e V, a velocidade instantânea no local de escoamento que está sendo investigado. Dessa maneira, podemos medir a vazão na entrada da tubulação, conhecendo-se a área dessa seção, área 1, vezes a velocidade instantânea das partículas do fluido que atravessam a área 1. Ou então, podemos calcular a vazão na saída, multiplicando-se a área 2, no bocal de saída, pela velocidade instantânea V2, com que o fluido escoa através dessa área. Viu aí? Agora, existe também um caso particular extremamente importante. Qual é ele? É o escoamento de um fluido ideal laminar. Quando o fluido ideal escoa e esse escoamento é laminar, existe uma característica fundamental do escoamento, que é exatamente manter a vazão constante. Lembrando que um fluido ideal invícido, viscosidade desprezível e incompressível. Portanto, o volume do fluido não é modificado a cada seção reta que ele atravessa. Portanto, vazão constante. Qual a consequência física? Veja lá da nossa relação número 2, Q igual a A vezes V. Esse valor, o produto área de seção vezes velocidade instantânea de escoamento, deve permanecer constante. Dessa maneira, veja, na entrada a vazão seria Q igual a A1V1. Na saída, a vazão seria A2V2. Como estamos supondo fluido ideal em escoamento laminar, portanto, com vazão constante, o produto A1V1 deverá ser idêntico a A2V2. Essa é a nossa relação número 3. Agora, estudante,
vamos aplicar essas três relações para analisarmos um experimento muito simples que provavelmente você já deva ter feito. Veja lá. É o experimento da imagem 1, água escoando por uma mangueira de jardim. Então veja lá. Por uma mangueira cujo diâmetro vale 12 milímetros, escoam 3,6 litros de água por minuto. Vejamos. Primeiro item. Calcule em centímetros cúbicos por segundo a vazão nessa mangueira e também a velocidade da água no bocal de saída. Então, duas questões práticas interessantes sobre esse experimento muito simples. Vejamos primeiro a vazão. Acompanhe. Da relação número 1, que define a vazão média, lembra-se? Q igual a volume, V maiúsculo, escoado, pelo tempo de escoamento. Nesse caso, observe, foi dado no enunciado 3,6 litros de água escoam através do bocal de saída da mangueira por minuto. Então, temos o volume escoado, 3,6 litros, e o tempo de escoamento, 1 minuto. Então, substituindo, teríamos lá 3,6 litros dividido por 1 minuto. Mas note, o enunciado pede que a vazão seja dada, nesse caso, na unidade centímetro cúbico por segundo. Então, é necessário convertermos litro em centímetro cúbico e minuto em segundos. Você se lembra? 1 litro, não se esqueça, registre aí. 1 litro, 10 a 3, 1000 centímetros cúbicos. É o fator de equivalência. Portanto, basta substituir. Veja lá. 3,6 litros será 3,6 vezes 1000 centímetros cúbicos. Portanto, 3.600 centímetros cúbicos. 1 minuto, convertido para segundo, 60. Efetuando a divisão, teremos lá, então, vazão Q, através do bocal de saída da mangueira, igual a 60 centímetros cúbicos por segundo. Viu aí? E agora, segunda parte desse primeiro item. Qual a velocidade da água no bocal de saída? Velocidade das partículas de água ao atravessarem o bocal de saída. Como fazer? Lembra-se da relação número 2? Vamos aplicá-la. Veja lá. Temos a vazão, que acabamos de calcular, Q igual a 60 centímetros cúbicos por segundo. Qual a relação dela com a velocidade de escoamento? Lembra-se? Relação número 2. Q igual a área da seção vezes velocidade com que o fluido escoa por essa área de seção. Teremos, então, V igual a Q sobre A. Vazão por área de seção. Essa área de seção, veja lá, ampliando, é exatamente a área do bocal de saída da mangueira. A forma é um disco e você sabe da geometria que a área de um disco pode ser calculada como πr². Substituindo, teremos então velocidade de escoamento da água na saída igual a Q sobre a área da seção πr². E o raio nós conhecemos? Sim, foi informado que o diâmetro é 12 milímetros. Portanto, o raio será metade, 6 milímetros. Agora, cuidado, estudante. A vazão está em centímetro cúbico por segundo. Então, contém centímetro. Por isso mesmo, vamos utilizar a expressão do raio em centímetro também. 6 milímetros, 0,6 centímetros. Agora, substituindo esses valores numéricos, teremos lá Q, 60 centímetros cúbicos por segundo, π, 3,14 e o raio, 0,6 centímetros, repare, ao quadrado. Note que centímetro cúbico irá cancelar com centímetro quadrado, resultando em centímetro por segundo, exatamente a unidade de velocidade de escoamento que queremos encontrar. Efetuando-se o cálculo, encontraremos velocidade de escoamento no bocal de saída da mangueira igual a 53 centímetros por segundo. Muito bem? Vejamos mais um item. Reduzindo para 5,7 milímetros o diâmetro do bocal de saída, qual passará a ser? Primeiro item, a vazão da saída de água. A vazão se tornará maior, menor? Veja a ilustração na imagem 2. Observe lá. Certamente, como disse mais cedo, você já deve ter feito esse experimento.
Então, na primeira situação, quando o diâmetro do bocal era 12 milímetros, tínhamos uma vazão de 60 centímetros cúbicos por segundo. Agora reduzimos, veja lá, com o polegar foi reduzido o diâmetro, a área efetiva de saída da água. E nesse caso, a vazão vai se alterar? Não. Lembre-se que estamos supondo que temos um fluido ideal, portanto incompressível. Nesse caso, a vazão não se altera. Portanto, também no segundo caso, veja lá, a vazão permanecerá com o mesmo valor que tinha no primeiro, 60 centímetros cúbicos por segundo. Bom, mas não haverá nenhuma alteração física? Claro, a alteração será na velocidade do jato de saída, como a imagem 2 nos mostra. Veja lá. Qual será a velocidade de saída da água agora? Será certamente maior. Diminuindo a área para manter a vazão constante, a velocidade de escoamento deve aumentar. Então, utilizando a equação número 3, a chamada equação da continuidade, teremos A1V1 igual a A2V2. Substituindo os dados, veja lá. A área pode ser dada em termos do diâmetro, para facilitar o nosso cálculo. Lembra-se lá da geometria? Π, o raio é diâmetro sobre 2. Ao quadrado será diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, teremos área 1, πd1 ao quadrado sobre 4, velocidade 1, igual a área 2, π diâmetro ao quadrado, diâmetro na nova situação, dividido por 4. Podemos cancelar o fator comum π sobre 4. Substituindo os valores conhecidos, teremos lá diâmetro 1, 12 milímetros, vezes velocidade de escoamento 1, 53 centímetros, na situação inicial, igual a diâmetro 2, reduzido para 5,7 milímetros ao quadrado, vezes V2. Note que, nesse caso, não é necessário converter milímetros para outra unidade, uma vez que temos diâmetro ao quadrado à direita e à esquerda. Qualquer que seja a unidade empregada, ela irá se cancelar e sobrará apenas a unidade de velocidade. Nesse caso aqui, 53 centímetros por segundo. Fazendo-se o cálculo, obtemos, finalmente, velocidade de escoamento aproximadamente 235 centímetros por segundo. Veja, bem maior que a velocidade original, quando a saída estava inteiramente livre. Entendido, estudante? Viu aí como a equação da continuidade e a definição de vazão nos ajudam a analisar problemas de escoamento? Eles serão muito importantes em aplicações futuras, como veremos. Muito bem, pessoal. Então, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!